Olá, como vão todos? Eu sou Odilon Rios e nós estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br, e hoje nós temos a gratíssima satisfação de conversarmos com dois integrantes de um projeto chamado Casa Comum, que é o Geison Rodrigues e o Alan Oliveira. E a gente vai tentar entender um pouco essa iniciativa que se chama Casa Comum, que nasceu durante a pandemia. É uma iniciativa interreligiosa, ou seja, eles querem buscar congregar no mesmo ambiente várias religiões. Eu imagino que essa proposta, ela só conseguirá dar certo, imagino eu, e aí eles vão conversar conosco para ver se essa ideia é real ou não, se essas propostas, essas formas de olhar o mundo, elas forem mais progressistas e mais inclusivas, no caso. Mas aí a gente vai começar primeiro com o Geison, para que, Geison, você possa explicar para nós o seguinte: o que é a Casa Comum e como é que ela nasceu, qual foi a proposta que vocês tiveram para que ela pudesse vir com esse nome? Olá, Odilon. A casa comum é uma noção, né, grega. A gente se remete a uma palavra grega que é oikos, né, oikomene, e que remete ao planeta Terra como casa de todos. É uma casa comum, de todos de forma indistinta, independentemente das suas crenças, das suas múltiplas identidades. Estamos todos morando nessa mesma casa, né? E essa noção nos inspirou, né, a coletivamente formalizarmos a Casa Comum como uma pequena comunidade batista, uma comunidade simples de tradição, né, que herda essa tradição protestante, mas que, ao mesmo tempo, está aberta, né, a esse mútuo enriquecimento, a esse mútuo aprendizado a partir do diálogo com, inclusive, outras tradições religiosas. A gente entende que essa inspiração divina, esse sopro divino, né, ele está em toda parte. Né? Em toda parte Deus se manifesta, independente de qual seja a tradição. Né? E nós estamos buscando construir esse espaço, né, no qual a gente está aberto a essa voz do Pai, que é plural, né, que transcende esses limites aí denominacionais, inclusive, e vários outros tabus, historicamente, outras tradições religiosas, e o próprio bastianismo, né, demarcaram como limites, né, para o agir de Deus. Né? Então, estamos abertos aí eu diria, né, a cultuar esse Deus, a adorá-lo, né, mas sabendo que ele se manifesta para além da nossa linguagem. E nós estamos abertos, né, a ouvir essa voz do Pai, que é mãe, né, a partir de diferentes linguagens, né, e você traz a questão da interreligiosidade, né, mas a gente sabe que existem muitos outros tabus, né, construídos historicamente por tradições e por segmentos mais conservadores, né, que, por exemplo, não concebem, né, o agir de Deus, considerando outros recortes aí como orientação sexual, como etnia, né, como, enfim, N recortes que são usados para justificar discriminação, preconceito, né? E a gente parte do pressuposto que esses são esforços de encaixotar o agir de Deus, né? Mas são esforços inúteis, porque Deus é transcendente, Deus é transcendência, Deus não se encaixa nos limites que nós projetamos para ele. Alan, o Alan é teólogo. Alan, onde é que está escrito na Bíblia, principalmente se a gente for olhar
a forma como a Bíblia foi construída e a maneira como os judeus foram perseguidos, a tentativa de proteger os textos sagrados, etc. Onde é que está escrito na Bíblia que as religiões ou as pessoas elas devem agir de forma comum, mesmo sabendo que a tradição judaica bíblica ela é muito fechada e até seletiva quando se fala de pessoas do resto do mundo? Olá, Odilon. Primeiramente, dizer da minha grata satisfação também de estar aqui com você. Olá a todos e todas que nos assistem. Odilon, quando a gente trata sobre esse assunto, eu gosto sempre de lembrar, eu amo as parábolas que Jesus utilizava. Alguém já disse que as parábolas são como obras de arte, sabe? E aqui, trazendo para o Nordeste, eu acredito que as parábolas seriam comparativos aos nossos causos, né? Histórias que Jesus contava para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que ele estava querendo dizer. E se tratando disso, há uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E essa parábola, para mim, é um dos textos sagrados que quebra todo esse exclusivismo. Inclusive, a princípio, o exclusivismo judaico, né, de se achar acima de tudo e de todos. Jesus vem, pega a figura de um samaritano, um ator, né, totalmente esquecido, totalmente marginalizado, estigmatizado pela cultura e a religião predominante da época, né, pelo judaísmo da época, e utiliza a figura deste homem como uma pessoa boa, né, para mostrar que ele estava ali fazendo algo em prol de uma pessoa que não fazia parte do seu grupo. Né? Então eu vejo, né, desse texto algo assim que me motiva a tentar, né, em nossos dias, viver algo semelhante àquilo que Jesus quis provocar, né, a seu tempo. Há poucos dias nós estávamos debatendo um pouco sobre esse texto, e aí eu fiz um comparativo, que eu disse que, à medida que ele nos traz algumas alegrias, ele também nos traz alguns incômodos. Né? Eu peguei coisas assim bem paralelas, bem opostas, na verdade, como a figura, né, se fosse em nossos dias, da boa travesti, né, que para mim não teria problema nenhum em saber que uma travesti agiu com misericórdia diante de alguém que não faz parte do seu grupo. E aí, por outro lado, eu peguei a figura de um bom, né, como a gente conhece aí na linguagem internetês, né, vou usar esse termo aqui, um bom eleitor do Bolsonaro, um bom bolsominho. Isso como traria escândalos para a gente também. Né? Então, assim, quando eu me vejo, né, diante de uma história narrada por Jesus, para quebrar preconceitos, para quebrar, né, a barreira existente entre esses povos, eu me inspiro, né, nessa história que Jesus contou para tentar vivenciar na minha fé, né, séculos e séculos depois, diante de pessoas, de atores totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo inspirados por essa caminhada. Eu acho que o caminho passa por isso aí, sabe? Passa por essa percepção, né, daquilo que você para observar o outro, para analisar, né, o outro. Jesus, ele faz isso também na parábola, né? Ele analisa o discurso daquele que chega para ele, respeita, né, uma parábola de um diálogo, que mostra um diálogo assim, de uma maneira muito maravilhosa, da parte de Jesus, e ele mostra no diálogo que as diferenças devem ser deixadas de lado quando se trata de cuidar e de amar ao próximo, né? Não importa quem é esse ou quem é essa. Jason, qual é a projeção que você faz em relação... A Casa Comum, ela está ainda muito no começo, vocês também ainda não têm sede, como você me disse antes. Eu queria saber a projeção que vocês fazem com o tempo da Casa Comum. Qual é o teu sonho em relação a essa casa? Odilon, assim, o que eu consigo assim visualizar, considerando o nosso contexto alagoano, né, que atravessado por uma cultura religiosa conservadora, né, hegemonicamente, né, quase que totalmente, né, eu consigo projetar a Casa Comum como um espaço de resistência, uma comunidade, ao meu ver, que provavelmente permanecerá
pequena, tem tudo para permanecer pequena, né, porque não traz uma proposta de massa, ela não faz esse convite, né, ele não tem esse apelo, né, não tem essa linguagem da massa, né, mas que mesmo, né, dentro desses horizontes, oferece, né, um espaço de vivência, de espiritualidade nesses termos, né, inspirados, né, como o pastor Alan colocou, né, e eu me refiro a ele, Odilon, como pastor, porque dentro da tradição batista, as comunidades têm essa autonomia para reconhecer, né, a vocação pastoral e eleger, né, a sua liderança, né. O pastor Alan, né, tem essa tradição, né, a gente se inspira nessa tradição milenar desse Jesus, né, que se apresenta nas parábolas, né, que lida com a mulher samaritana, como ele colocou, que era adepta de outra tradição religiosa, e diz, olha, a tua fé, eu não encontrei fé igual aqui em Jerusalém. Né? Depois, mais na frente, Jesus se coloca lá com o centurião romano, um provável adepto do mitraísmo, né, e diz, olha, depois do diálogo que ele teve, ele reconhece também a fé, ele não reconhecia entre os adeptos da sua própria tradição judaica, né? Então, esse é um discurso que tem uma fundamentação bíblico-teológica, mas que a gente sabe que não alcança, né? Não alcança, assim, vamos dizer, um público muito amplo, né? Que foi socializado, que está acostumado com essa linguagem mais conservadora, né? E, nesse sentido, o que eu projeto para a Casa Comum é exatamente isso, uma comunidade, né, pequena, mas simbólica, que deixa uma mensagem, né? É possível reconhecer esse Jesus, a despeito dos muitos Cristos que são apresentados. Alan, existem algumas imagens que as pessoas têm a respeito de Jesus e que são interessantes. Eu queria saber que imagem é essa a Casa Comum leva adiante. É a imagem do Jesus que dizia que não ia trazer a paz, mas a espada. É a imagem do Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Que imagem é essa que vocês pregam na Casa Comum? Existem muitas imagens mesmo de Jesus. É interessante tocar nesse assunto, sabe, Odilon? Existe até, inclusive, se a gente for procurar por aí, o Jesus homofóbico, o Jesus racista, Exato. O Jesus cheio dos Jesus muitos que pela morte preconceitos. do outro, enfim. Que torce, que diz que bandido bom é bandido morto, né, que comemora a morte e tudo mais. Mas a imagem, né, que nós temos, que nós aprendemos, né, sobre Jesus, é justamente a do Jesus do amor, né, o Jesus da paz, né, essa palavra dele vem trazer a espada, né, e não a paz, mas a gente também acredita no Jesus como o príncipe da paz, né, aquele que veio para pregar isso, a paz, o Jesus da igualdade, né, o Jesus que não me deixa me considerar melhor ou maior do que o outro, mas ele me mostra ali em igualdade diante do outro, da outra, de quem quer que seja, né? O Jesus que é diferente de muitos, né, do Jesus que é pregado por aí, né? O Jesus do dinheiro, o Jesus da prosperidade, o Jesus dos projetos, né, de grandiosidade. Como o Jason bem lembrou aí, não é esse assim o nosso projeto, né, mas é caminhar, né, com aqueles e aquelas que, assim como nós, creem nesse Jesus, que veio para mostrar igualdade, amor, paz, né, e que representa para nós, né, um amor de Deus. Jason, uma casa comum que, a princípio, não agrega ao bolsonarismo, não é um tipo de sectarismo disfarçado de religião? Boa provocação. Eu recorro a uma... Eu recorro ao pensamento de um
um filósofo, né, que eu infelizmente agora não vou lembrar o nome dele, né, mas ele fala um pouco sobre essa coisa do paradoxo, né, da tolerância, né, até onde vai a nossa tolerância? A gente pode tolerar, por exemplo, a intolerância, né, e ele conclui dizendo que se a gente tolera, se a gente abre os nossos horizontes, inclusive para tolerar a intolerância, né, nós abrimos o espaço para a massificação, para o atropelo, para a imposição, né? Então, particularmente, eu estou falando agora, não posso falar em nome da Casa Comum, né, de forma generalizada, né, mas a partir do que comunitariamente nós temos caminhado, nós temos construído juntos, né, a gente entende que o nosso espaço ele é aberto, né, e cultiva a tolerância, né? E o nosso limite qual é? É a intolerância, né? A gente não está disposto a negociar isso, né? Abrir o nosso espaço, inclusive para ser um espaço onde se cultiva, inclusive, a intolerância, não, né? Até porque a gente não tem esse interesse, né, de se massificar, de se tornar uma proposta para todos e todas, indistintamente. Não, é uma proposta para todos e todos, todas e todos, que respeitem que o espaço seja para todos e todas. Peraí, viu? Agora eu tirei do meu microfone. Alan, o Jason falou do espaço feito para todos, enfim. Vocês têm uma proposta do diálogo onde vocês mostram a complexidade do ser humano, exalta a identidade do ser humano, valoriza essa caminhada dele nesse processo humano. Eu queria perguntar a você o seguinte: a pandemia, ela conseguiu dar respaldo, ou até que ponto aconteceu esse tipo de situação envolvendo o bolsonarismo? Desculpa, Adilon, você poderia repetir só esse finalzinho, por gentileza? Até que ponto a pandemia conseguiu dar respaldo ou não ao bolsonarismo? É um tema bem complexo, né? Eu costumo dizer que a gente não pode generalizar e, ao mesmo tempo, eu entro em crise, às vezes, com esse meu discurso, sabe, Adilon? Porque eu vejo pessoas que votaram nele, que fizeram campanha, inclusive, para ele, mudando o seu discurso, ou então tendo um discurso mais humanista, né, nesse momento de pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto que ele tem se fortificado, talvez eu possa dizer, né, da nação, uma atual liderança da nação, vai, em rede nacional, provocar certos discursos, né? Então, isso tem provocado em massas, né, tem provocado em algumas pessoas, tem dado a essas pessoas esse respaldo de justamente agir, né, como ele age, né, como ele prega que as pessoas devem agir. Então, eu acho que um discurso que foi tido, né, foi dito no começo de que a pandemia iria mudar muita coisa, eu acredito que não foi bem assim, né, talvez mudamos algumas coisas, outras não, mas a pandemia também, né, veio aí para mostrar, né, algumas coisas, algumas crises, né, crise no nosso sistema, crise em tantas coisas, e inclusive na crise de humanidade, né, as pessoas, né, passando por cima do mínimo que pode ser feito diante da morte, da dor de alguém, as pessoas desrespeitando a ciência, né, o WhatsApp, infelizmente, se tornando, né, o ponto de referência das pessoas, uma simples, entre aspas, bem entre aspas,
corrente de WhatsApp provocando como é que eu posso dizer, provocando mais, né, trazendo mais aceitação, na verdade, das pessoas do que, por exemplo, uma palavra da OMS, né? Então, o bolsonarismo, ele acabou se intensificando, né, porque ele age muito da ação dele, muita da ação do bolsonarismo é através das redes, né? Então, as pessoas, elas acabaram ficando ainda mais conectadas do que já eram, do que já ficavam. Então, ele trouxe, né, a pandemia trouxe aí esse respaldo para essas pessoas, né, as ações do presidente. Trouxe sim isso e nós nos vemos hoje nessa crise, né, de humanidade, porque antes o discurso, né, a gente não estou colocando, amenizando jamais, mas assim, a gente viu um discurso, por exemplo, do bandido bom é bandido morto. Mas o que justifica hoje as pessoas passarem por cima, né, da morte de mais de 120 mil brasileiros, isso brasileiros, né, sem contar no mundo inteiro. E o que as pessoas têm feito é isso, a partir do momento que elas simplesmente desdenham, né, que elas simplesmente deixam para trás, né, ou então desacreditam dos riscos que, né, a pandemia veio trazer para a humanidade. Então, o discurso não é só mais o bandido bom é bandido morto. Para essas pessoas, pouco importa, né? Se 120 mil brasileiros morreram, quantos ainda vão morrer? Isso para elas pouco importa. Isso é crise de humanidade também. Jason, até que ponto você observa hoje essa crise ou essa divisão que existe entre os evangélicos ou entre também as religiões, enfim, depois da eleição do Bolsonaro? Eu acredito que a eleição do Bolsonaro é como se acionasse um gatilho, né? Simbolicamente, é como se representasse a legitimação daquilo que, no fundo, muitas pessoas sempre cultivaram, sempre tiveram dentro de si, pelo menos uma parcela, mas tinham receio de externalizar, né? Quando se elege um presidente com essa narrativa, com esse discurso, é como se houvesse um reconhecimento social a toda essa proposta que, no fundo, estava ali, né, em estado de latência, às vezes, mas que as pessoas tentavam esconder, resguardar, manter velado, né? E aí, simbolicamente, você tem um encorajamento. Olha, isso aqui, socialmente falando, né, isso aqui é viável, isso aqui é belo, isso aqui é forte, isso é poderoso, e esse discurso aqui está na presidência, né, está ocupando o cargo maior. Nesse sentido, eu acredito que repercutiu dentro da igreja evangélica, né, e a gente teve aí esse lamentável apoio, né, hegemonicamente falando, né, há de se ressaltar, né, as exceções, né, de igrejas, outras igrejas progressistas em todo o Brasil, né, mas eu creio sim que acionou esse gatilho, né, foi uma provocação, né, e a igreja respondeu, né, a igreja respondeu, ou melhor, setores da igreja, grupos dentro da igreja, né, eu gostaria, inclusive, de ressaltar aqui, Odilon, que não se deve, inclusive, romantizar a própria casa comum, né? É um espaço comunitário e a gente sabe que as construções coletivas e comunitárias, elas têm vida própria, né? Então, só Deus sabe o que é que a casa comum vai ser amanhã, né? Porque ela vai ser exatamente aquilo que os integrantes da casa comum de amanhã vão querer que ela seja, né? E nesse sentido, né, diversos grupos e diversos indivíduos dentro da igreja protestante, da igreja evangélica no Brasil, hoje, né, se identificam com essa narrativa, né, uma tradição com um potencial profético fantástico, né, o próprio nome protestantismo, né, enfim, o contexto onde o protestantismo nasceu,
mas que hoje, né, tem representantes que querem, né, se afinar com essa narrativa e, lamentavelmente, são maioria. E, nesse sentido, eu creio que sim, que a eleição de Bolsonaro, de Trump, todo esse movimento social aí global, né, de fechamento, de fundamentalismo, acionou, sim, esses gatilhos aí problemáticos, né, e que estavam aí velados, mas que vieram à tona a partir dessa celebração social, né, dessas narrativas. Alan, quando o Bolsonaro passar, a igreja evangélica, ou evangélica, ou no caso, as outras religiões também, se elas vão conseguir fazer com que o clima volte ao normal, ou seja, antes de Bolsonaro? Eu acho que o Alan está com o telefone. Você está com o microfone desligado, Alan. Alan? Eu acho que houve um problema com o Alan, Jason. Ele ficou congelado. Eu pergunto para você, Alan. Você acredita que quando o Bolsonaro passar, esse clima envolvendo as igrejas, enfim, vai mudar? Ou seja, a igreja vai ficar, as igrejas vão voltar, digamos assim, ao normal? Odilon, eu acredito, eu quero crer que a partir do momento que essa narrativa voltar a ocupar o espaço dela, né, o espaço né, hoje ela praticamente é uma referência de ética, de moral. Ela precisa ser destituída desse espaço de poder, esse espaço simbólico. Eu acredito que isso vai repercutir, né? Mas eu não sou muito otimista em relação às instituições, né, hegemonicamente falando, sempre, né? Então, eu creio que o nosso espaço é um espaço de resistência, é um espaço de exceção, né? Mas eu acredito que, majoritariamente, a igreja sempre vai ser um espaço, a igreja e outras instituições, né, que estão se apresentando assim, se afinando com esse discurso totalitário, esse discurso violento, esse discurso discriminador, esse discurso homofóbico, né, que isso eu não sou muito otimista em relação a essa realidade majoritária. Não creio que deva mudar muito, não. Eu pergunto para você, Alan, a mesma coisa que eu perguntei agora ao Jason, quando você estava com problema técnico, enfim. Você acha que depois de toda essa maré passar, a igreja voltará, o clima de normalidade, entre aspas, ele vai voltar a existir, e essas dissensões que a gente observa dentro das religiões, das mesmas religiões, isso vai acabar e o pessoal vai, digamos assim, frequentar os mesmos espaços, os mesmos templos, etc. Sendo, né, vivendo minha utopia, queria que sim, sabe, Odilon? Mas é muito difícil. É muito difícil. A gente nunca viveu assim, para ser sincero, nunca foi dessa maneira. Sempre houve, né, as suas tensões, sempre houveram tensões no campo religioso como um todo. E eu acredito que o Brasil, né, se tratando de Brasil, a gente tem algumas particularidades, né? Há um projeto de poder muito grande, né? E aí uma mão vai lavando a outra entre os poderosos para que eles consigam, né, se perpetuar, né? Para que eles consigam extrair aquilo que eles têm, né, dentro de seus projetos. Então, a gente não vai conseguir viver essa normalidade, porque há uma massa, né, muito grande, por sinal, que a cada ano só aumenta, a cada censo a gente vê o aumento significativo de evangélicos, e coordenando essa massa, né, há um grupo pequeno, porém muito forte, com carisma, com poder, né, com poder financeiro,
provocando tensões para que eles possam, né, se perpetuar. Acho que um grande exemplo disso, talvez seja uma das maiores dessas lideranças, seja o próprio Silas Malafaia, que a cada acontecimento na sociedade ele corre para o Twitter e ele despeja, não é, o seu discurso de ódio, ele despeja os seus preconceitos e a sua ignorância. Que ignorância eu acho que eu ainda posso até retirar, porque uma pessoa no nível dele tem acesso a tantas coisas, então não justifica certa ignorância. E ele provoca tudo isso, ele fala tudo isso para provocar nessa massa, né, esse discurso. E aí Jason falou agora há pouco, né, se está na presidência, se esse discurso religioso é da mesma forma, ele se apresenta. Se esse discurso está na figura do pastor, que é uma grande liderança, que é o homem de Deus, né, o termo muito utilizado dentro da religião, então esse discurso é bom para mim. Então, se à medida que esse discurso for bom para mim, o outro, né, que não tem esse mesmo discurso, eu vou excluir. A minha tendência é excluir, é querer brigar, é querer apagar, né, esse outro, tirar ele de caminho, do meu caminho. Então, eu acredito que a gente não vai viver isso. Né? Uma tendência, uma expectativa forte para que a gente consiga a iniciativa alguns grupos, né, tem que se ressaltar isso, que existem aqueles, né, e aquelas que têm essa iniciativa de tentar vivenciar isso, de tentar vivenciar ela, mas são grupos ainda pequenos, né, grupos que, para conseguirem algo assim maior, vão ter que lutar muito, porque é um projeto grande, né, que vem aí desde quando o protestantismo chegou ao Brasil, né? Já chegou ao Brasil nesse clima de guerra, então os caras, né, os que vinham de lá já vinham sequelados de uma guerra, chegam aqui, eles começam a guerrear, né, também com católicos, né, enfrentar, né, e destruir a religião dos povos originários também, as religiões dos povos negros, e eles, a cada ano, a cada geração, eles vão, né, aperfeiçoando esse projeto. Então é muito difícil, talvez, a geração do meu filho, que hoje tem 2 anos, consiga ver algumas mudanças significativas na sociedade. Mas, por dizer isso, também não me faz ficar parado, por pensar assim, né? Porque se eu paro hoje, se a gente para hoje, eles não vão ver essa mudança. Então a gente tem que, apesar de ser contra a corrente, continuar nadando, né? Jason, Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Pastor Valandros, eles estão se proliferando cada vez mais e convencendo multidões e conduzindo mais multidões. A gente observa hoje a situação, isso é simbólico, que vem acontecendo no Rio de Janeiro, essa disputa de campo também nas áreas de milícia, enfim, envolvendo também as igrejas evangélicas, etc., todo esse movimento. Durante muito tempo, todo esse movimento que a gente observa, ele estava fervendo na sociedade e nós não conseguimos enxergar. Você, por exemplo, via esse movimento e percebia que tudo isso era subestimado pelas pessoas? Sim, claro, a gente não se engana a respeito da nossa histórica cultura patriarcalista, do racismo histórico, enfim, né? Isso não estava invisível, né? Mas a gente não imaginava o alcance, né? Da força dessa narrativa, né? A gente não imaginava O nunca, né? alcance ou o poder da narrativa? O poder da narrativa, eu diria também o alcance, porque a gente se surpreende com assim, pessoas que a gente nunca imaginava que adeririam a essa narrativa, né, que apoiariam um candidato como Bolsonaro, e a gente se surpreende, né, assim. Então, é um alcance e um poder, né, assim, que de fato a gente subestimou.
né? Eu não imaginava. A gente tenta, assim... É claro que à luz da história, né, a gente vai ver essas manifestações, né, e a história nos ensina a sempre estarmos atentos, né, porque essa é uma dimensão que está ali presente, né, assim, sutilmente, né, mas a forma esdrúxula, a forma explícita, né, hoje a gente percebe, Odilon, um fenômeno que eu não imaginaria, né, há pouco tempo atrás. Os discursos que há pouco tempo atrás as pessoas faziam questão de negar, né, os rótulos, inclusive, né, não, eu não estou sendo racista, não, eu não penso bem assim, não é que a mulher tenha que toda uma negociação no campo aí da argumentação, e a gente percebe hoje a ostentação do discurso do discurso racista, né? E os aplausos, né, a essas narrativas, assim. Isso é assustador. Isso eu não esperava, né? Esse alcance, né? A adesão de pessoas, de amigos, de pessoas que muitas vezes eu ouço muito esse tipo de desabafo, com pessoas da minha família, né? E você está vendo aí famílias, vamos dizer assim, embates familiares, né? Por conta, né? Exatamente por isso, né? Porque essas questões estão alcançando pessoas que a gente nunca imaginava que fossem alcançadas. E aproveitando a tua provocação, né? O poder disso. Então a gente vê, por exemplo, casos e há pouco tempo atrás a gente não imaginaria dessa menina, por exemplo, aí, né, recentemente estuprada, né, desde os 6 anos, é isso, até os 10 anos. Exatamente. Né? Aí ela, aos 10 anos, né, é imposto a ela a maternidade de um filho que é fruto de uma história de abuso, da não vivência dela, né, da sua infância, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Olha o poder e uma parcela grande da igreja apoiando essa imposição. Essa menina que foi estuprada desde os 6 anos até os 10, ela tem que ser mãe do fruto desse estupro, né? E assim, poucos se importam. Por exemplo, eu não vejo nenhum movimento da igreja, né, na porta do hospital, por exemplo, pedindo justiça, né, denunciando o padrasto da menina, né? Então, o alcance dessa narrativa e o poder dela me surpreendem. Alan, eu queria que você falasse um pouco disso também. Isso é de cortar o coração, sabe, Odilon? Você imaginar que uma criança de 10 anos que vinha, né, sofrendo esses abusos, né, essa violência toda, desde os 6 anos de idade, por alguém tão próximo a ela, é de cortar o coração a situação dessa criança. Mas é de uma revolta muito grande também a atitude dessas pessoas. E engana-se quem pensa que, né, o caso foi no Espírito Santo, ocorreram algumas manifestações lá na casa da avó da menina, né, da casa da menina, ocorreram manifestações na porta do hospital no Recife, mas se a gente pensar que isso está distante da gente, a gente está muito enganado. Eu conheço pessoas próximas que abriram a boca, ou melhor dizendo, né, que usaram seus dedos para digitar, né, tamanha crueldade também em suas redes, para defender que essa menina deveria dar continuidade a essa gravidez. E aí, por outro lado, a gente percebe que há, né, essa hipocrisia muito grande, de querer que seja dada continuidade a uma gravidez totalmente sem condições físicas, né, sem condições de saúde da menina como um todo,
saúde mental também, né? Saúde mental totalmente abalada. E essas mesmas pessoas são aquelas que abandonam, muitas vezes, instituições, né, de acolhimento ligadas às suas próprias denominações, onde tem crianças com seus 15, 16, acabar o período que lhes é permitido por lei de permanecer nessas instituições. E pessoas não fazem nada por essas crianças, né? Não fazem nada por crianças que estão nas ruas, né? O estuprador. Né? O estuprador, ele passa passa despercebido, às vezes passa um discurso que não passa pela justiça, passa pelo justiçamento, pelo linchamento, é aquilo que elas aquilo que elas sempre foram, na verdade, é apenas saírem do armário. Eu vivenciei, inclusive uma dessas experiências foi há poucos dias, mas ainda em 2018, nessa questão de saída do armário, uma pessoa dizer para mim, com todas as letras, que Bolsonaro vai ganhar, vai ter muito concurso para a polícia, e aí abre aspas, né? A polícia vai ter moral para matar preto e viado, porque essa raça tá demais. Fecha aspas. Eu escutei isso na minha frente. Vi há poucos dias, até comentei algumas vezes já essa semana, vou comentar aqui também, uma pessoa chegar num local onde várias pessoas estavam assistindo a Rede Globo, uma TV que estava ligada, uma TV normal, né, ser ligada muitas vezes nesse mesmo canal, e a pessoa chegar, entrar, não dar bom dia, ninguém tentar mudar o canal de TV. Não conseguiu, e aí falou para todos, né, as pessoas que estavam mais ousadas, né, estão menos envergonhadas de mostrar, na verdade, vergonha é o que falta, né, mas estão menos, se importando menos em mostrar quem elas são. Elas têm respaldo, né, de lideranças religiosas, elas têm respaldo da presidência da nação, ela tem respaldo de ministros, né, de políticos diversos, de personalidades também. Então, a tendência é que essas pessoas consigam, né, se mostrar Exatamente. mais ainda. Jason, Não mostram consegui ouvir. isso que o Alain falou agora. Você está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Ok? Agora sim. Você pode repetir, por favor? Me ouve? Sim. Me ouve agora? Qual é a face dessas pessoas que o Alain acabou de falar? Qual é o rosto dessas pessoas? Das pessoas que se alinham a esse projeto de dominação. Exato. Odilon, eu posso dizer que não se parece assim, com o rosto do Jesus que eu conheço e no qual eu creio. Né? Infelizmente, assim, a gente tem a gente se depara com essa crise, né? Assim, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Se perdeu ao longo da história, né? Às vezes a gente pensa isso, até a gente encontrar camaradas, né, que também que acreditam e que defendem e que creem, né, naquele Jesus de Nazaré que não se reflete nesse tipo de atitude, né? O rosto dessas pessoas é o rosto do sofrimento, né? Sabe, eu acho que eles traduzem, a gente pode traduzir o rosto das pessoas nos rostos que eles produzem, né? Das pessoas que eles afetam, né? No choro, nas lágrimas, né? No sofrimento, na dor, no suicídio, né? Quantas pessoas não já tentaram, outras que já cometeram suicídio exatamente por não se sentirem dignas do perdão, do amor, da graça de Deus,
exatamente por acreditarem, porque introjetaram esse discurso, né? Esse discurso que as exclui, né? Dos braços do Pai. Esse discurso que não se aproxima, né? Das palavras de Jesus de Nazaré. Pelo contrário, se distancia totalmente. Então, assim, eu diria que essa igreja e que essas pessoas têm o rosto do anticristo. Eu falo isso com temor, porque eu percebo o mal, as sombras e o próprio anticristo dentro de mim mesmo, das minhas contradições, das minhas ambivalências, né? Mas as quais eu a todo momento tento me policiar, tento construir autocrítica para todo momento manter, né, essas inclinações anticrísticas que estão dentro de mim mesmo à margem, né? E é possível que amanhã eu não consiga, mas eu tô nesse esforço, eu tô nessa luta, né, para que ele não tome conta de mim. Mas, respondendo a tua pergunta, eu diria que essa parcela da igreja, essa parcela das pessoas, permitiram que essas sombras, que esse anticristo tomasse conta, né, das suas vidas, das suas igrejas. É assim que eu penso. Lamentavelmente, né, assim, eu assumo aqui o risco, né, essa coisa, como é que, né, que a gente agora se projeta, a gente se propõe a não julgar, né, a gente julga, né, nesse sentido, eu volto a dizer, né, é uma análise minha, é um medo que eu tenho sobre mim mesmo, é uma autocrítica que eu teço sobre mim mesmo, mas eu não consigo enxergar Cristo, né, o rosto de Cristo, no rosto das pessoas que promovem o sofrimento, a morte, a dor, a discriminação, né, a intolerância. Não, eu não consigo. Alan, eu vou pegar o gancho do que o Jason falou e vou provocar também, além do Jason, claro, o Alan. Gente que pensa e que diz como o Alan agora falou e pensou, expressou esse pensamento dele. Não é uma pessoa, não é uma forma de olhar de pessoa que acredita que se acha melhor que as pessoas que vibram na mesma sintonia que o bolsonarismo. Essas pessoas, elas se acham, sim, sabe, Odilon, superiores. Às vezes, algumas vão agir de Eu não certa me fiz forma por perguntar também não melhor. se reconhecer Eu no não fiz outro. perguntar melhor. Eu falo o seguinte: a forma de pensar do Jason, a maneira como ele expressa isso daí, Sim. falando do rosto desse outro lado, enfim, não mostra que pessoas como o Jason, elas se acham melhores que as outras quando se comparam, por exemplo, às pessoas que vibram nessa mesma faixa que o bolsonarismo. As pessoas que pensam como se acham melhores do que outras, é isso? Entendi assim. Educação, eu tenho um receio, sabe disso. A gente tem dito isso em casa comum. Um desafio para a gente é não nos acharmos melhores do que os outros. Não nos abrir para aquilo que falta na sociedade, sabe? Não vai estar conosco essa resposta, né? Não vai estar a gente. A gente tem, né, sempre em oposição àquilo que está de encontro com aquilo que nós acreditamos ser a palavra do Cristo, né? Então, a gente deve tentar achar esse limite, né? O que é imposição e o que é que eu estou fazendo para tentar me distanciar dessa pessoa como uma maneira de me achar, né, superior a ela. Não é bem assim. Eu acho que o diálogo também não passa por isso. Sabe, quando a gente prega o diálogo,
A gente também tem que pregar esse diálogo acreditando que ele pode ser feito com o outro, né, que está muitas vezes infectado, né, com o vírus do fascismo, por exemplo. Outro dia eu vi um amigo comentar que chegou num determinado local e viu uma pessoa falar da política e dizer que eram todos iguais. E aí ele disse da partir daí, esse camarada veio com várias frases de efeitos, coisas assim, bem predominantes nesse meio, nesse discurso. Ele disse que escutou e depois ele começou a conversar com essa pessoa, se colocar também, né, tem essa responsabilidade para dentro daquilo que a gente está vivendo. E aí, ao final, ele falou algo bem interessante, que ele disse assim, né, algumas pessoas, elas estão perdidas, né, algumas pessoas, elas estão, assim, meio que atordoadas em meio a esse discurso. Então, o nosso desafio é esse, é tentar achar, né, eu acho que lapidar, talvez se fosse uma palavra que defina, que seja uma palavra que define bem isso, lapidar nessas pessoas. Eu queria trazer, se você me permite, Adão, só uma. Eu vejo que o rosto é diverso, né? Mas o rosto de quem está, né, do lado do preconceito, do lado que é um rosto que é um discurso que nasce, né, do rico, do branco, do europeu, né, das pessoas que estão num patamar, digamos, acima, mas não é exclusividade deles. Esse roxo também se encontra na periferia, entre negros, entre oprimidos, entre pessoas que, né, dão a riqueza ao patrão, né, promovem a riqueza do patrão, mas acreditam que não merecem nada, que o discurso, engolem o discurso, né, de que estão aqui apenas para servir. E, por outro lado, o rosto de quem sofre é o rosto do Cristo, mas na sua diversidade. Sabe, eu vejo um rosto do Cristo na sua diversidade. Aquele rosto que a Mangueira provocou tanto no carnaval desse ano e que gerou tanta confusão, mas é possível ver aquele rosto e enxergar no Jesus da gente. Deixa eu tirar aqui só o meu microfone. Agora o meu microfone voltou. Jason, a proposta da Casa Comum, eu falo tantas pessoas que, no caso, você já escutou comentários que não são assim tão agradáveis. Eu queria que você percebe a Casa Comum, acolhem a ideia da Casa Comum e aquelas que não aceitam essa proposta, inclusive, é claro, entre os evangélicos, enfim, os batistas, etc. Certo. Assim, né, nós acreditamos, eu creio nisso, né, e que o ser humano ele é complexo e é plural, né, e nessa complexidade, nessa pluralidade, cada indivíduo tem a sua própria linguagem na sua relação com Deus, na sua relação com o Pai, né? E essa linguagem é muito particular, né? Então, a nossa linguagem, assim, a linguagem que a gente está construindo, e não é uma linguagem fixa, né? Não é uma linguagem pronta, ela não está acabada. Qual é a linguagem da casa comum, né? É a linguagem em construção. Né? O que é a casa em comum? A casa comum é um projeto ainda em construção, né? Mas a gente já começa a ter alguns nortes, né? E esses nortes, eles se afinam, né, com as crenças de algumas pessoas, né, que alimentam dentro de si, né, essa consciência de espiritualidade mais solidária, de uma espiritualidade que não enxerga o outro, né, a partir dessa superioridade essencial, né. E aqui eu já aproveito para dizer que quando eu me coloco consciente da disputa de narrativas que tá em jogo hoje, né? E
apesar de não me considerar assim inferior nem superior, né, eu me considero diferente, né, assim, as minhas posições não são superiores, mas são diferentes, né, são diferentes dessa narrativa aí predominante, né. Então, a nossa linguagem enquanto casa comum é essa linguagem em construção e que a gente percebe que dentro da comunidade tem um norte. E esse norte é o norte desse Jesus de Nazaré que fala conosco essa linguagem de uma espiritualidade que se traduz na prática, né, do amor pelo outro, como o outro é, né? E isso inclui até, vamos dizer assim, a figura do bolsominion, né? Sim, inclui, né? Mas nesse espaço que a gente está construindo, né, assim, essa não é a narrativa que nós cultivaremos, até porque, para esse perfil, existe aí um universo extremamente amplo, enquanto que para as pessoas que têm um outro perfil e que se identificam com a proposta de casa comum, praticamente não tem. Não tem alternativas de espaço dessa espiritualidade mais conectada com essa solidariedade, com essa solidariedade nesses termos, né? Claro, essas outras tradições também dialogam, elas têm uma própria noção de solidariedade e de amor, né? Elas se apresentam como igreja do amor, igreja da solidariedade, igreja de Jesus, igreja de Deus, igreja que ama, igreja que acolhe, mas eles atribuem um outro significado a essas noções, né? A gente atribui um outro significado. Em que isso se traduz em termos práticos, né? Então, essa nossa noção é diferente, né? Pelo menos assim eu compreendo, né? E aí outros integrantes, né, da Casa Comum são corresponsáveis por essa construção, né, do que seja a Casa Comum, né, e do que a Casa Comum apresenta, né, para as pessoas que se identificam, né, com essa linguagem, com esse norte, e também para as pessoas que não se identificam, né? Odilon, o teu microfone acho que está desligado. E agora o microfone, exato, o microfone, estou tirando agora sim. Alan, qual a utopia que a Casa Comum tem para o Brasil? Vamos lá. São muitas. Acho que se a gente for começar a discutir aqui, a gente acha tantas coisas, mas eu acho que uma delas passa talvez pela vivência de fato, né, de uma democracia. Quando eu digo de fato, é por acreditar que a nossa democracia jovem, né, nossa experiência democrática jovem, mas assim tão cheia de falhas, né, tão ligada ainda a questões do passado, de um passado que aparece aparentemente tão distante, mas ao mesmo tempo sempre tão perto. Então, acho que uma delas seria essa, né? Uma democracia, mas uma justiça onde sirva para todos e todas, sabe? Não a justiça que não só é cega, mas quando se trata do rico, ela é cega, ela é surda, ela tem todas as dificuldades do mundo para perceber algo, né, e não faz, mas sobra justiça para o pobre, para o preto. Então, passa por isso também. A questão da educação, né, é um sonho, né, nosso também, um desejo de viver algo, e de ver e contribuir também com algo ligado a isso, mas acredito que o principal seria isso, Adilson, para a gente tentar conseguir ver o resto, sabe? Uma democracia que de fato funcione e que de fato o povo tenha voz, né? Que o povo tenha vez e que o povo se enxergue como agente transformador também. Jason, fora da política, a salvação? Não. Creio que a nossa vida, a nossa postura, Deus,
Deus é político, né? Nós somos políticos. Nossas ações, nossas Deus não é de ações. esquerda. Eu diria que esquerda é a tentativa falha, contraditória, inclusive, de tentar se aproximar aí de algumas utopias que a gente acredita que dão conta um pouco mais da noção de justiça social. Eu creio que Deus é justo, né? E eu creio que as esquerdas tentam, né, se aproximar dessa noção de justiça, só que de forma falha, de forma contraditória, de forma limitada, né? Mas eu ratifico assim que, ao meu ver, assim, nós somos políticos quando agimos, quando não agimos, quando falamos, quando denunciamos, quando calamos. Que Deus foi político, né? Ele assumiu uma postura política quando ele se colocou, por exemplo, ao lado, né, dos hebreus, né, na relação com os egípcios, né? Que ele foi político quando ele decidiu vir ao mundo através de uma manjedoura, de um morador de rua que conviveu com pobres, né? Gosto da passagem quando João Batista entra em crise e diz: Jesus, é tu mesmo que a gente está esperando, ou a gente deve esperar outro aí, tal? O João Batista na prisão, com a cabeça a prêmio, com medo da morte, né? E aí Jesus diz: os cegos estão vendo, os doentes estão sendo curados, ou seja, as pessoas que viviam à margem da sociedade estão sendo reintegradas, estão sendo salvas, física, espiritual, politicamente, porque a gente está falando de inclusão social dessas pessoas, né? E aos pobres é anunciado o reino dos céus, né? Então eu vejo que Jesus, ele, né, quando ele denuncia as elites ali, né, no templo, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Ele toma uma atitude política quando ele não se encaixa nas expectativas, né, daqueles grupos dominantes, né? Então, por essas e outras razões, eu acredito que a salvação ela tem implicações não apenas políticas, mas inclusive políticas, de maneira que falar de salvação, deixando de fora, né, os desdobramentos políticos da salvação, não seja uma salvação em sua integralidade, em sua plenitude, né? É uma parte, né, de uma salvação que, ao meu ver, ela é completa e que ela tem que responder a um ser humano que é completo. E o ser humano completo é um ser humano, inclusive, não apenas, volto a dizer, mas inclusive político. Muito bem, nós entrevistamos o Alan Oliveira e o Geison Rodrigues e Alan Oliveira. Eles estão com a proposta a respeito da Casa Comum, e nós estamos encerrando nosso programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br, e até a próxima.